A disciplina é o romance da sua vida dos sonhos. Entenda como você constrói a sua disciplina, o que isso tem a ver com os seus sonhos, a sua vida, o seu coração, a sua visão. Meu nome é Igor Carboni e eu vou guiar você por mais esse episódio na nossa saga para o seu enriquecimento financeiro, material, social, espiritual, emocional e mental. Tá preparado? Então vem comigo, curte, compartilha o vídeo, divulga a palavra para o maior número de pessoas que você puder, porque hoje o vídeo é forte, é denso, então bora lá. Disciplina. Fala-se muito sobre isso no mundo de hoje, consistência, disciplina, aquela questão ali quase que semi-enfadonha de você fazer a mesma coisa várias vezes e tudo mais, e que motivação vai te levar até certo ponto, mas a disciplina vai te levar mais além, a lugares onde a motivação não consegue, e ficou glamourizado a disciplina. A disciplina passou a ter um termo totalmente, sabe, cheio de glamour. Mas será que é isso mesmo? E a resposta é diferente de glamour, é romance. A disciplina é o romance da vida dos seus sonhos. Você já viveu algum romance? Você já viu alguma história de romance? Você já conheceu alguém que passou por algum romance? Uma pessoa apaixonada, ela se comporta diferentemente. Quando você está vivendo um romance, as coisas são mais intensas. E existe no romance aquela questão da conquista. Existe no romance aquela questão de você mostrar os seus melhores aspectos. Existe numa vida de romance você se esforçar para ver o lado bom. Se você já viveu um romance, você vai saber do que eu estou falando. Sabe quando a outra pessoa ela faz algumas coisas, mas você passa um pano assim, você releva e tudo mais. Não é bem assim, sabe? Tem o aspecto positivo, tem o lado bom e por aí vai. Sabe, nessa linha de raciocínio? O romance, ele faz você relevar um monte de coisa que se você estivesse só no modo racional, você não relevaria. E qual que é a importância da disciplina? Sem disciplina, você não realiza nada no mundo de hoje. Nada. Nada é feito sem disciplina. Agora, para você alcançar a disciplina, você precisa conhecer o seu coração. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, honrar o seu coração. Honrar o berço das suas emoções. Isso é forte. Anota isso, que isso é muito forte. Como é que você desenvolve a disciplina? Primeiro, conheça o seu coração. Depois, honre o seu coração. E honre o berço das suas emoções. Quando se fala em conhecer as suas emoções, a gente está falando em conhecer a sua história. Aquilo que te ativa emocionalmente é diferente do que ativa outra pessoa. Então, para você entender os seus ativadores emocionais, você precisa entender a sua história. Carbone, eu não lembro da minha história, e agora? O que eu faço? Então, procure uma terapia, procure ali um profissional capacitado para te ajudar nessa jornada, porque é imprescindível você entender como é que foi o seu passado, para que você consiga entender por que você reage emocionalmente a certas situações, a certos ambientes. As emoções, quando não são treinadas, são reativas. Quando elas são treinadas, elas passam a ser ativas. Isso é forte, também anota isso. Emoções não treinadas são reativas. Emoções treinadas são ativas. Emoções não treinadas são reativas. E emoções treinadas são ativas. Como assim, Carbone? Ativa em que sentido? Você direciona o seu fluxo emocional diante de uma situação. Por quê? Porque você tem o domínio das suas emoções, você conhece o seu coração. É diferente de você ser jogado de um lado para outro, arrebatado para lá e para cá, por conta das situações, das circunstâncias. Ah, o fulano falou aquilo, aí eu fiquei bravo. Ah, o fulano falou aquilo, aí eu fiquei feliz. Ah, o fulano falou aquilo, aí eu fiquei isso e essa. Você entende? Quando você condiciona o seu bem-estar a uma circunstância externa, é porque você não tem domínio emocional. Quando você passa a conhecer as suas emoções,
você nunca mais volta a delegar as suas ativações emocionais, o seu ativar emocional para mais ninguém. É tão bom quando você ativa a si mesmo emocionalmente, que você não quer nunca mais que ninguém mais ative você. Você não quer mais terceirizar uma coisa que é extremamente preciosíssima. E é por isso que aqueles que terceirizam as suas ativações emocionais ainda não conhecem os seus próprios corações. Sem coração, sem você realmente ter o coração naquilo que você fala, naquilo que você faz, naquilo que você, sabe, age na vida, você não convence ninguém, nem você mesmo. Sem coração, você não convence ninguém, nem você mesmo. Então perceba que, para você ter coração, você precisa conhecer a sua história. E mais bendito do que isso, se você quer conhecer o seu coração, anota isso. Quer conhecer o seu coração? Ouse reescrever o seu futuro. Ouse reescrever o seu futuro. Sabe por quê? O seu futuro já foi determinado pela tua história. Só que o teu futuro pode ser mudado pela tua ativação emocional. Teu futuro já foi determinado pela sua história. Se você não fizer nada, você estará fadado a repetir os padrões da tua história. Você estará fadado a repetir os mesmos comportamentos que lhe foram ensinados pelos seus ancestrais, que fazem parte da história da sua genética. Isso é muito forte. Agora, se você quer conhecer o seu coração, então, em primeiro lugar, ouse. Você vai mais além do que arriscar. Vai em ousar, existe um certo fator de desafio, de você desafiar um modelo de autoridade, de você desafiar algo que já estava estruturado anteriormente, de você romper. Se você quer conhecer o seu coração, então você deve romper com a estrutura que a vida lhe moldou. Você foi moldado para ter a forma segundo a estrutura da tua vida. E se você quiser conhecer o seu coração, porque a maioria das pessoas passa a vida inteira sem conhecer o próprio coração que tem. Você quer conhecer o seu coração? Então ouse reescrever a tua história. Ou seja, ouse reescrever o seu futuro, na verdade. Ou seja, você já sabe que a tua história já está escrita. E à medida que você reescreve o seu futuro, você reescreve a sua história como um todo. À medida que você reescreve o seu futuro, você reescreve a sua história como um todo. Sabe aquelas séries ou aqueles filmes de superação, que o personagem ele tá naquele momento na vala, totalmente enfadonho, aquele, sabe, ambiente lamentável, está ali numa situação lastimável, em que, sabe, aquele marasmo, aquela apatia. Se o filme terminasse ali, não teria graça. E seria uma história. Agora, você reescreve a tua história quando você ressignifica a tua dor, quando você ressignifica o teu sofrimento, quando você ressignifica as tuas lágrimas, quando você ressignifica o teu sangue que verteu dos seus ancestrais, que faz parte do teu sangue. E quando você ressignifica o teu intuito, a intenção que você emprega na atenção e na energia que você investe no seu dia a dia. Isso é espetacular. Isso é espetacular. Só que existem várias armadilhas que vão impedir você de conhecer o teu coração. Então, preste atenção, anote essas armadilhas e esquive-se delas. Burle essas armadilhas. Como? Conhecendo-as. A armadilha mais comum é a soberba. Em outro vídeo, eu disse que a soberba é a cachaça do coração. A soberba é um vício emocional. A ausência do coração de alguém naquilo que ela faz, uma pessoa que parece meio sem emoções, uma pessoa que parece
que faz lá o trabalho dela e tudo mais, mas não tem aquela paixão, essa ausência se dá por causa da soberba. A soberba é a causa. Os efeitos são os mais diversos. Você tem efeitos aí psicossomáticos, você tem efeitos mentais, cognitivos, emocionais, sociais, comportamentais, uma série de termos. Mas a causa, Nossa Senhora, anota isso, a causa da ausência do coração, a causa da ausência desse amor flamejante é a soberba. Quando a soberba se instala na sua vida, você deixa de derramar o teu coração, os teus sentimentos naquilo que você faz. E como é que a soberba te convence que não vale a pena você dedicar o seu esforço, as suas emoções? Quando você começa a achar que você é superior aos outros. Porque deixa eu te contar uma coisa, seu coração é o movimento da sua história e do seu futuro. Seu coração é um movimento, é um pulsar, é um ritmo, é a batida do coração. Todo mundo tem a própria batida, não existe ritmo certo, ritmo errado, não existe ritmo superior ou ritmo inferior. O que existem são ritmos diferentes, frequências diferentes, velocidades diferentes, tempos diferentes. Mas o ritmo, o pulsar, a batida, ela é apenas uma. O compasso da música é o compasso. E aí você tem um coração que se adequa mais a um determinado ritmo, a um determinado compasso, e outros corações a outros. Quando você entende isso, você percebe que não existem superioridades de fato e inferioridades de fato quando se fala sobre coração. Pode existir aparentemente, porque as formas são enganadoras. As formas são enganadoras, mas o coração é único e permanece através dos séculos. É do coração que pulsa a vida. É do coração que se origina a própria forma. Só que a forma, ela tem um nascimento, um crescimento, envelhecimento e morte. E a gente tende a valorizar mais o crescimento e a maturidade do que o envelhecimento e a morte. Mas o pulsar é o mesmo. O pulsar é o mesmo. Então, quando a soberba se instala na sua vida, é porque você distorceu essa visão de mundo correta de que não existem superiores nem inferiores quando o assunto é coração, quando o assunto é emoções. E tudo isso tem a ver com disciplina, porque a disciplina, ela é o romance. E o romance existe em função do quê? Do seu coração, das suas emoções. Você só se enamora do processo se você se enamorar primeiro de você mesmo, de você mesmo. Você só passa a, digamos assim, se apaixonar por qualquer coisa fora de você, verdadeiramente, se você está pleno em primeiro lugar. Senão, você será movido por uma fome, por uma falta, pelo vazio. E o coração em si jamais é o vazio. O coração sempre bombeia mais e mais vida. O ritmo, o compasso, jamais é a ausência de vida. O romance que torna a sua visão real se chama disciplina. Conquiste o processo. Como você conquistaria o amor da sua vida? À medida que você vai desenvolvendo a sua disciplina, você vai criando tolerância para o esforço repetitivo. Você vai se acostumando a fazer um esforço repetitivo. Você vai se acostumando a ter uma rotina qualquer, Carbone. Não, você vai se acostumando a ter uma rotina difícil. Você vai se acostumando a uma régua alta para todos os níveis da vida. Aí sim dá para dizer que você é disciplinado. Se você não faz nada durante o dia, isso não é disciplina. A disciplina necessariamente envolve um esforço.
para você fazer nada, não precisa de esforço. Quando você passa a cortejar, o que é cortejar, Carbone? Cortejar é a pós-graduação da paquera. É a pós-graduação do crush. Cortejar tem aquela coisa meio, sabe, meio medieval, de você cortejar uma donzela, por exemplo, de você fazer todo aquele esforço para você conquistar. Essa é a semântica de cortejar. Quando você corteja a visão do teu coração, aí dá para dizer que você vai construindo a disciplina. Como assim, Carbone? O que é cortejar a visão do coração? Quando você, primeiro, entende a tua visão, entende o seu coração, passa a honrar o seu coração e passa a se esforçar para conquistar a visão que você cria, ou seja, o final da história, que você está reescrevendo. Aí você passa a querer conquistar esse final da história. Você se enamora do processo, você se apaixona por todos os meandros, por todos os capítulos da tua história até chegar no teu destino final. E você não se conhece de verdade até você conhecer a tua visão. Você não se conhece até você saber de fato qual que é a tua visão. A visão descansa no seu berço emocional. Isso, pelo amor de Deus, hein? Isso é muito forte. A visão descansa no seu berço emocional, de onde provém as suas emoções e onde elas descansam. Não é simplesmente a origem ou a fonte das emoções, é onde elas descansam. As suas emoções descansam no berço. E elas podem ser ativadas e se manifestar. E você tem um repertório imenso de emoções que podem ser ativadas. E a questão é, como você direciona essas emoções? A visão é fruto do terreno do seu coração. O coração é também como se fosse um terreno onde você planta sementes, onde você planta experiências, onde você planta ideias, onde você planta imagens, sonhos. O seu coração é como um terreno. Você quer desenvolver a tua visão? Energize o teu propósito. O que é o propósito, Carbone? O propósito é o ativador das suas melhores emoções. A visão descansa no seu berço emocional. Nossa Senhora, vem comigo. A visão descansa no seu berço emocional. O seu propósito de vida tem a ver com a sua visão. O seu propósito é o ativador das suas melhores emoções. Das melhores emoções que você tem. Então, quer saber uma visão que vale a pena construir? É a visão que é ativada pelas suas melhores emoções. Ou seja, tem a ver com o seu propósito de vida. O teu propósito vai ativar suas melhores emoções. E aí isso vai constituir a tua visão, que descansa no berço das suas emoções. Descansa no seu coração. Honre esse berço das suas emoções. Honre o seu coração. E aí você terá motivos. Nossa Senhora, você terá motivos para ter disciplina. A disciplina se sustenta com motivos. Portanto, não se surpreenda quando outras pessoas olharem para você e não entenderem por que você faz o que faz. Não se surpreenda quando isso acontecer. Sabe por quê? Não é para os outros entenderem, porque não é o berço emocional dos outros, é o seu berço. São as suas emoções, é o seu coração. Não se surpreenda quando os outros não entenderem a tua visão. Não se surpreenda quando falarem que, nossa, nada a ver, cara, você viajou na maionese. Não se surpreenda com isso, porque não é para os outros entenderem. Os outros não entendem as suas emoções. Primeiro, porque nem todo mundo acessará o seu coração. Nem todo mundo vai acessar o seu coração. Às vezes, nem você mesmo acessa o seu próprio coração, que dirá outras pessoas. Mas é quando você acessa o seu coração, quando você acessa as suas emoções, que você conseguirá construir relacionamentos de qualidade, relacionamentos duradouros. Porque aí você entende o tesouro que existe dentro de você. E aí você não entrega para qualquer pessoa.
você não diminui o valor do teu tesouro para caber no bolso de qualquer pessoa. Ao contrário, você espera uma pessoa que esteja disposta a investir nos teus tesouros e, igualmente, vice-versa, você disposto a investir nos tesouros da pessoa. E aí sim vocês constituem um relacionamento saudável juntos. Por quê? Porque os dois estarão completos antes. Os dois conhecerão o próprio coração antes. Os dois terão a disciplina para honrar a visão que te conecta com o teu propósito e ativa as tuas melhores emoções. E qual que é o problema, digamos assim, de você não ter esses 3 pilares fortes? Quais são os 3 pilares? Coração, visão e disciplina. Se você não tem esses 3 pilares, olha o que acontece. Coração que tem visão, mas não tem disciplina, é inconstante, é infantil. Coração que tem visão, mas que não tem disciplina, é infantil. E não é aquela infantilidade da hora, aquela ingenuidade salutar. Não, não. É uma infantilidade imatura. É uma infantilidade ruim, prejudicial. Uma infantilidade mimada. Coração que tem visão, mas que não tem disciplina, é mimado. É infantil. Escreve isso, que isso é muito forte. Disciplina que tem visão, mas que não tem o coração, não convence ninguém. Você pode ser uma pessoa mega disciplinada, você pode ter uma visão perfeita, mas se você não tem o teu coração ali, você não convence as pessoas. E, aliás, se você tem disciplina, tem visão, mas não tem coração, é porque essa visão não é sua. Meu Deus do céu, cara. Olha isso. Isso é muito, muito forte. É muito, muito forte. Hoje vai. Hoje tá abençoado. Meu, se você tem visão e você acha que essa visão é incrível, mas o seu coração não está na visão, é porque a visão não é tua. Se você tem uma visão de futuro, uma visão de um projeto, mas você não tem ali a ativação emocional para realizar essa visão, ela não é sua. Significa que a visão é certa ou errada? Não. Significa apenas que ela não é sua. É de outra pessoa. E quer outro segredo, outra chave? Você só vai realizar bem a tua visão. Como é que você sabe que a visão é tua? Quando as suas emoções são ativadas pela tua visão. Ah, Carbone, mas a emoção de outra pessoa pode ativar as minhas emoções também? Incomparavelmente menos. Muito menos. Não dá nem para comparar, não dá nem para o cheiro. A sua visão, ela vai te ativar de uma maneira emocional tão intensa, mas tão profunda, pode até te assustar de tamanha magnitude da ativação emocional. A visão de outra pessoa não é a mesma coisa. A visão de outra pessoa não te ativa emocionalmente tanto quanto a tua própria visão. Então, se você tem disciplina e tem visão, mas o seu coração não está ali, primeiro que você não vai convencer ninguém, nem você mesmo. Depois que você vai perceber que essa visão não era tua para início de conversa. E aí você vai ter que conhecer o teu coração. Como é que você conhece o teu coração? Conhece a tua história. Conhece o teu passado. Conhece o passado dos teus ancestrais. E comece a honrar esse passado. Comece a honrar a tua própria genética. Comece a honrar o teu sangue. Viva por algo grandioso. Viva pela glória. E não por um capricho. Viva pelo que é eterno. E não por uma forma. Viva pelo espírito, mas não pelo corpo. E aí, eu te garanto que o seu coração será mais ativado. E você conseguirá ter uma forma melhor, porque você vai ter mais motivação, você vai ter mais disciplina, você vai ter uma visão melhor. Paradoxalmente. Portanto, honre o teu coração. E se você tem disciplina e tem coração, mas não tem visão, você fica estagnado. Se você tem disciplina, tem visão, ou melhor, se você tem disciplina, tem coração, mas não tem visão, você fica estagnado. Você está lá com o coração, com as suas ativações emocionais, fazendo todo dia a mesma coisa, mas você não sabe para onde você vai. Aí você fica estagnado fazendo as mesmas coisas, de maneira perfeita, mas as mesmas coisas.
Você faz com excelência a mesmice. E a mesmice, meu jovem, vai chegar naquele platô e você não vai subir daquele platô. Por quê? Porque te falta visão. Te falta visão. Para você ter essa visão, você precisa conhecer mais do teu coração. Se de repente você evoluiu até certo ponto e dali parece que chegou num teto, é porque você ainda não conhece terrenos do teu coração que está lá, está escondido. Mas você precisa conhecer. E sabe por que que você não conhece? Meu Deus do céu, agora vai, cara. Agora vai. Olha, o vídeo de hoje está tunado demais. Sabe por que que você não conhece partes do teu coração? Porque essas partes foram trancadas pelo cadeado da soberba. Você não conhece todo o coração que você tem, porque essas partes foram trancadas pelo cadeado da soberba. E sabe como é que você destranca essas partes? Através do derrame emocional. Derrame emocional. Ah, Carbone, é de qualquer jeito? Não, é de um jeito canalizado, é de um jeito inteligente. Não é simplesmente para você dar um curto-circuito em você mesmo, de tanta emoção de uma vez só. É para você canalizar. É igual, por exemplo, uma hidrelétrica. Se você tem um lago parado, não gera energia elétrica. Se você ter um rio, ele não gera tanta energia elétrica quanto a canalização inteligente da energia. Quando você canaliza inteligentemente as suas emoções, você vai conhecendo cada vez mais o seu coração, cada vez mais as suas emoções, cada vez mais. E aí você passa a reivindicar para você cada vez mais protagonismo na tua vida. Cada vez mais você passa a ser mais autor da tua história. Cada vez mais você passa a ser mais ativo do que o mero coadjuvante da vida. Cada vez mais, independentemente dos outros personagens da tua vida, você passa a ter o direcionamento do teu destino. Como? Conhecendo as suas emoções. Não tem outra alternativa. Você deve conhecer as suas emoções para aí sim desenvolver o teu destino, viver o teu propósito, ter visão de vida, manter a disciplina e ter motivos para subir de nível. Ou seja, todas as peças se encaixam à medida que você conhece o teu coração. E para conhecer o teu coração, você precisa desarmar a soberba. Como? Canalizando as emoções que você já sente de maneira inteligente, com intuito, com intencionalidade, para conhecer a tua própria história, para conhecer por que aquelas situações te ativaram daquela maneira, quais as consequências de você agir com soberba, as pessoas se afastarem de você, o isolamento, você ser desvalorizado pelas outras pessoas e viver numa espiral enfadonha, descendente, viciosa. Esse é o caminho da soberba. Agora, você pode reverter essa espiral de uma maneira absolutamente tunada, salutaríssima, virando ali numa função matemática estranha, que você vira, torce, vai lá para cima de novo. Como? Quando você conhece as suas emoções, quando você tem essa intencionalidade em se conhecer, e você passa a querer honrar o berço das suas emoções. E aí, conhecendo o leque todo de possibilidades, você percebe que tem situações, tem coisas que ativam intervalos diferentes das suas emoções. Tem coisas que ativam, vamos supor, eu vou usar um número fictício, 10 emoções que você tem. Tem coisas que ativam 7 emoções boas e 3 emoções ruins. Tem coisas que ativam 5 emoções boas e 5 ruins. Tem coisas que ativam 9 emoções boas e uma emoção ruim. Tem coisas que ativam as 10 emoções. O que ativa mais emoções boas tem a ver com o teu propósito. Então, vai seguindo a pista. Se a tua vida está uma miséria, você só tem emoção ruim, você já sabe aquilo que não é. Aí, no meio desse mar, desse oceano de emoções ruins, tem alguma coisa, sempre vai ter alguma semente, alguma situação que ativa uma emoção boa. Pode ser só uma coisinha pequenininha de emoção boa. Mas se ativou, segue a pista, cara. Segue esse bonde. E aí você vai perceber que cada vez mais que você seguir a corda, digamos assim, você vai aumentando
o escopo das tuas ativações emocionais positivas. Ou seja, se a tua visão ela é negativa, você luta para não diminuir de tamanho. Você luta para não perder o que você tem. Se a tua visão é positiva, você luta para crescer. Olha que paradoxal isso e que extremamente forte. Quando você tem visão, você precisa de visão para manter a disciplina. Alguma visão você precisa ter. Você pode ter uma visão negativa. Ah, não quero perder o que eu tenho. Aí você vai lutar para não diminuir. Você vai ficar estagnado. Por quê? Porque você não vai ter o coração naquilo de fato. Pouco a pouco vai ficando a mesmice, vai ficando um marasmo. Aí vai faltando, sabe o quê? Aquele senso de tá faltando uma coisa nova, tá faltando um ineditismo, tá faltando uma novidade. Sabe por quê? Porque o teu coração foi negligenciado. Você passou a honrar apenas as aparências, as vaidades, ao invés do teu coração. Para você honrar o teu coração, sabe o que você precisa fazer? Você precisa se enamorar do processo de construir a tua própria história. Você precisa energizar o seu propósito. Você precisa energizar, ou seja, depositar energia no ativador das tuas melhores emoções. Então, isso vai te dando cada vez mais motivos, porque você vai tendo cada vez mais recompensas positivas ao ativar suas melhores emoções. E aí, com mais motivos, você sustenta mais disciplina. Você passa a desenvolver a tolerância ao músculo da disciplina. E aí você passa a cortejar cada vez mais, cada vez com mais charme, cada vez com mais aquela presença ali, um tanto quanto sedutora. A tua própria visão, o teu próprio destino. E invariavelmente você vai, é como um magnetismo irresistível, você é impelido, você é movido em direção ao teu próprio destino. Fez sentido esse vídeo aqui para você, meu jovem? Faz o seguinte, compartilha, coloca aí nos comentários a parte que você mais gostou, a frase que você mais curtiu, o insight que você, nossa, mais ficou ali impactado e compartilha. Quanto mais você compartilhar, mais espaço você terá no seu coração para ser preenchido pelas melhores emoções, pelas melhores ideias e pelo caminho que mais vai te levar até a tua melhor versão, como costumam dizer. Como é que é a tua melhor versão? É aquilo que te ativa, é a vida que ativa as suas melhores emoções. E para isso você precisa conhecer o seu coração e curar o seu coração. Mas isso é tema para outro vídeo. Por enquanto é só. Vejo você no próximo vídeo. Até a próxima!